A gente precisa quebrar alguns tabus em relação ao médico psiquiatra e também ao psicólogo, que não é médico, mas que também sofre preconceito por parte de muitas pessoas. O psiquiatra, ele é um médico que fez 6 anos de medicina e se especializou, fez residência durante 3 anos em transtornos e doenças mentais. E ele pode prescrever medicação. O psicólogo não. O psicólogo, ele não prescreve. E muitos psicólogos, em alguns casos, indicam um psiquiatra, dependendo da situação do paciente, dependendo da problemática que o paciente esteja vivendo, por conta da necessidade, muitas vezes, de ser medicado. Isso não significa que todas as vezes que você vá a um psiquiatra, você vai ser medicado, você vai sair de lá com uma receita. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas muita gente não tem ideia do que é, de como vai ser uma consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo. E eu digo para vocês que é uma consulta como ir a qualquer outro médico de qualquer especialidade. Só que você vai num psiquiatra. Não é num clínico, não é num neurologista, não é num ortopedista, você vai num psiquiatra, porque o seu problema indica que você precisa ir num psiquiatra, mas muitas vezes a pessoa reluta, não vai de jeito nenhum. Acho que ela pensa que se for, o psiquiatra já vai estar esperando ela com uma camisa de força, ou então já com uma receita já preenchida, ou que vai sair de lá direto para uma internação. E não é isso, gente. Você vai, mas eu vou fazer o que lá no psiquiatra? Não sei nem o que eu vou dizer. Não se preocupe. Existe essa preocupação de muitas pessoas de não saber. Eu vou num psicólogo, eu não sei nem o que eu vou dizer. Eu vou num psiquiatra, o que eu vou falar? Não se preocupe com isso. Porque tanto o psicólogo como o psiquiatra, esses dois profissionais vão querer saber o motivo pelo qual você foi procurá-los. E a partir daí já começa. Ou seja, o profissional, ele vai dando o direcionamento da conversa, vai te fazer perguntas, vai iniciar uma entrevista de anamnese para saber informações, para poder tentar fechar um diagnóstico, que muitas vezes, na maioria dos casos, nenhum médico consegue fechar um diagnóstico, na maioria dos casos, numa única consulta, não. Muitas vezes precisam de várias consultas. Precisa, muitas vezes, que o paciente ou a paciente faça exames de sangue, faça exames de imagem, para poder comprovar uma possível hipótese diagnóstica, né? Então, não é assim. E outra, cada caso é um caso. Pode ser que a pessoa vá para a consulta e não precise tomar remédio nenhum. Porque, dependendo do caso dela,
ela vai precisar ter outra atitude, outro procedimento, é um outro encaminhamento. Nem todos os atendimentos são iguais, porque as pessoas são diferentes, né? As trajetórias, a vida de cada um é diferente. Então você não pode pensar que a consulta que o seu amigo ou que a sua amiga teve com o psicólogo ou com o psiquiatra vai acontecer a mesma coisa com você, porque não vai. Vai ser totalmente diferente. Outra coisa, tem médicos psiquiatras que prescrevem medicamentos, né, antidepressivos. Aliás, não só médicos psiquiatras, né, diga-se de passagem. Qualquer médico clínico ou de qualquer outra especialidade prescrevem medicamentos antidepressivos. Mas é preciso saber que cerca de 60% ou 70% dos casos, dos remédios, dos casos que precisam, né, que os pacientes precisam de remédios, os remédios resolvem. Eles resolvem cerca de 60% ou 70% dos casos. Ou seja, não tem, né, o remédio ele não resolve 100% dos casos, não. Então, por isso que é importante que você vá num especialista. Quando o assunto é doença, é transtorno mental, é importante que você vá num especialista, porque você corre o risco de ir em outro médico. Esse outro médico de outra especialidade pode prescrever um remédio para você que não vai funcionar. Por quê? Porque ele não é especialista em doença mental, em transtorno mental, em distúrbios mentais. Então, por isso que é importante que você vá no especialista quando o assunto é doença mental. Por exemplo, vamos falar aqui de surtos psicóticos. Qualquer um pode ter um surto psicótico e não ser doente mental, sabiam? Pode ser que seja, mas pode ser que não. Por exemplo, tem distúrbios mentais, tem surtos psicóticos que são causados por drogas. Então, o indivíduo, ele consome algumas substâncias e essas substâncias podem causar surtos psicóticos nele. Você pode ter uma doença, uma infecção que afete o seu cérebro. Isso pode causar um surto psicótico em você. Você pode ter um traumatismo craniano. Isso pode causar um surto em você, um surto psicótico. Você pode ter uma depressão. Tem algumas formas de depressão que causam surtos psicóticos. E você pode ter, né, ser diagnosticado com esquizofrenia e também ter surtos psicóticos. Mas por que eu estou falando de surtos psicóticos? Porque dependendo da causa, dependendo do que causou esse surto, é uma medicação específica. Não existe uma medicação única para surto psicótico. Depende da causa. E quem é que sabe disso? É o especialista. É o especialista no assunto, que é o psiquiatra. O psiquiatra que vai saber qual é a medicação certa para o seu caso.
Não é o clínico, não é o neurologista, não é o ortopedista, não é o dermatologista, é o psiquiatra. Então, gente, a gente precisa quebrar esses tabus de achar que, não, o que vão pensar? Vão achar que eu tô doido? Eu vou no psiquiatra, vão pensar o quê? Que eu tô maluco. Maluco, doido, é quem precisa ir no psiquiatra e não vai. Esse sim, esse é doido, esse é maluco. Agora você que sabe que você precisa, que você tem um problema e você vai, não. Aí você não é doido de jeito nenhum. Você está sendo o quê? Inteligente, você está sendo sábio. Por quê? Porque você está em busca de tratamento para a sua situação. Entendeu? Então a gente precisa quebrar esses tabus, a gente precisa entender que ir no psicólogo, ir no psiquiatra é normal. Anormal é não ir. Segundo a OMS, o Brasil ele é um dos principais celeiros da depressão e da ansiedade. Isso significa o quê? Cada vez mais as pessoas vão precisar buscar esses profissionais. E o psicólogo e o psiquiatra, eles trabalham juntos. Muitas vezes o psicólogo, ele encaminha para o psiquiatra e vice-versa. Eles têm um trabalho, a psiquiatria, ela caminha junto com a psicologia. Então, gente, busquem ajuda, quem precisa, quem entende que precisa de tratamento, que precisa se tratar, que precisa resolver seus problemas e não está conseguindo resolver sozinho, não está conseguindo resolver com um amigo, com os amigos, está precisando, entende que está precisando de uma ajuda profissional, busque essa ajuda para o seu próprio bem, para você ter uma qualidade de vida melhor.